Olha, quando você fala em Squier, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é guitarra de iniciante, né? Mas a história por trás dessa marca é muito, mas muito mais complexa e fascinante. Na verdade, é uma trama de negócios quase um thriller. Então, bora desvendar esse mistério. Aí que tá o ponto principal. Será que a Squier foi só uma forma de vender guitarras mais baratas? Ou foi, na verdade, uma estratégia brilhante que literalmente salvou uma gigante da indústria? Pois é, a resposta para essa pergunta leva a gente numa viagem de mais de 40 anos que cruza o planeta. E tudo isso nasceu de uma crise que quase, mas quase mesmo, afundou um dos maiores ícones da música. É uma história de sobrevivência, de pura estratégia, que começa bem antes do que a gente imagina. Para a gente entender como a Squier virou o que é hoje, a gente precisa, pegar a máquina do tempo. Vamos voltar para uma época em que esse nome não estava no headstock de uma guitarra, mas sim em outra coisa. Algo que talvez surpreenda bastante gente. É isso mesmo, a Squier começou lá em 1890. E não era fazendo guitarra, não. Era uma fabricante super respeitada de cordas. Aí, em 65, a Fender foi lá e comprou a empresa. E o nome Squier ficou ali, sabe? Meio que na gaveta, quietinho, por quase 20 anos, só esperando o momento certo para, bam, voltar com tudo, mas para fazer uma coisa completamente diferente. E olha, esse tal momento certo, ele chegou por um motivo bem sério, uma crise. Uma crise gigantesca. A gente está falando do final dos anos 70 e a Fender estava, assim, numa sinuca de bico. Uma ameaça estava crescendo e vinha lá do outro lado do mundo. O problema era o seguinte, e era um problema de dois lados. Primeiro, fazer guitarra nos Estados Unidos era caro, muito caro. E o segundo ponto que tirava o sono deles, lá no Japão, marcas como Tokai e Greco estavam fazendo cópias das Fenders. E o pior, as cópias estavam ficando cada vez melhores e custavam uma fração do preço. Resumindo, eles estavam perdendo o mercado. E feio. A Fender precisava fazer alguma coisa. E para ontem. E a resposta que eles criaram foi simplesmente genial. Sabe aquele ditado, se não pode com eles, junte-se a eles? Foi mais ou menos isso. Em vez de ficar brigando de frente, a Fender decidiu entrar no jogo, só que com as suas próprias regras. A ideia era usar a força dos concorrentes contra eles mesmos. E o ano que mudou tudo foi esse aí, 1982. Foi o ano da virada de chave, o ano em que a Fender tirou aquele nome da gaveta e lançou o seu grande contra-ataque. E foi aí que nasceu a Squier by Fender. Pensa só. Uma linha inteira de guitarras com design clássico, o nome Fender ali, tudo oficial. Mas com um pequeno grande detalhe. A fabricação não seria nos Estados Unidos, seria na Ásia. E para começar, eles foram direto para o olho do furacão, o Japão. Os primeiros modelos saíram do forno lá para julho e agosto de 82. A sacada de mestre foi essa: começar justamente no Japão. Foi tipo jogar na casa do adversário. Eles foram lá, usaram as fábricas japonesas, a mão de obra mais barata da época e criaram um produto oficial da Fender. Ou seja, era uma guitarra com a bênção da marca-mãe, com qualidade controlada, que chegava para competir direto com as cópias. Eles basicamente nocautearam a concorrência no próprio ringue dela. Mas, claro, a história não acaba aí. A Squier não ficou parada no Japão. Na verdade, ela se tornou uma marca meio nômade. Começou a viajar pelo mundo, sempre de olho na economia global, sempre caçando o melhor lugar para encontrar aquele equilíbrio perfeito entre um preço bom e uma qualidade bacana. Olha só o caminho. O Japão começou a ficar caro, a economia deles bombou e os custos de produção subiram junto. O que a Fender fez? Em 87, levou a produção da Squier para a Coreia do Sul. Teve até uma tentativa na Índia que não deu muito certo, uma história curiosa. E aí, com o tempo, nos anos 90, a busca pelo preço mais competitivo levou a marca para onde? Para a China e para a Indonésia, que é onde a grande maioria das Squiers é fabricada até hoje. E essa jornada toda nos traz para agora. É impressionante pensar que o que começou como uma tática de defesa, quase de desespero, se transformou numa história de domínio. Domínio de mercado mesmo. Essa frase aqui resume tudo, né? De uma resposta defensiva a uma marca respeitada por si só. A Squier fez muito mais do que a encomenda. Ela deixou de ser só a segunda linha da Fender e, ao longo desses 40 anos, construiu um nome e uma identidade própria. Hoje em dia, para milhões de pessoas que querem começar a tocar, a Squier é a porta de entrada para o universo Fender. Mas a parte mais maluca, a grande ironia dessa história toda, é essa aqui.
Lembram daquelas primeiras Squiers feitas no Japão para serem baratinhas e combater as cópias? Pois é, hoje elas são itens de colecionador. São super valorizadas e procuradas justamente pela qualidade absurda que tinham. Então, a gente chega nesse ponto. A história toda da Squier faz a gente parar para pensar o que é que define o valor de uma guitarra, afinal. É onde ela foi feita? É o preço na etiqueta? Ou será que é a história por trás dela, a jornada que ela representa e principalmente a música que ela ajuda a criar? Fica aí a reflexão.